Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, esperar as meninas chegarem. Tava ansiosa, tava louca que chegasse a hora. Tava muito tempo esperando para trabalhar esses assuntos focados na mulher. Então tô bem feliz hoje, tô bem ansiosa. Bom, gente, eu vou começar então me apresentando um pouquinho aí na medida que o pessoal vai chegando, né? A gente segue aí. Bom, então para quem não me conhece, meu nome é Deniandra Bisso, eu tenho 36 anos e eu sou professora, estou me formando terapeuta, né, de terapeuta complementar nos próximos meses, se Deus quiser, e eu conseguir recuperar, que estou um pouquinho atrasadinha. Sou consultora, faço comidinha vegana, eu sou multifuncional aí, como muitas mulheres aí que estão nos assistindo hoje. Queria contar para vocês um pouquinho de como que eu cheguei até esse momento, assim, o que me fez entrar por esse caminho. Bom, quem já me conhece sabe que eu sempre fui não, por um bom tempo eu não fui. Por um bom tempo eu fui bem apagada, vamos começar bem do início. Fui assim bem apagada, não olhava para mim, eu vivia uma vida bem no automático. E por muitos anos foi assim. Um belo dia eu acordei para a vida, me enxerguei como mulher, como ser, dona da minha vida, bora lá acordar e recuperar o tempo perdido. E quando me acordei para a vida, me tornei uma pessoa bem feminista, até extremista, eu posso dizer, né? Venho num trabalho assim de trabalhar esse extremismo já tem uns 3 anos para cá, uns 4 anos, que eu venho trabalhando essa questão, mas demorou até eu perceber que eu era extremista. E às vezes a gente não se enxerga. A primeira vez que uma pessoa disse pra mim que eu era preconceituosa, que eu era extremista, eu não sou capaz, eu não sou. Era assim, né? Hoje não mais. A gente tem que aprender a ver os dois lados, se colocar no lugar do outro, né? Principalmente quando entrava a questão homem e mulher. Então quando eu demorei tanto tempo, eu acho, para acordar para a vida, que quando eu acordei eu coloquei as mulheres num pedestal assim, como se a gente fosse superiores a todos os outros seres, e isso tá errado. Do mesmo jeito que a gente não gosta de ser colocada num patamar inferior, a gente também não pode fazer o mesmo, a gente tem que buscar igualdade e não se igualar às coisas que a gente não gosta que faça com a gente. Então, quando eu me acordei e vi que eu estava sendo extremista, eu comecei a estudar. Eu comecei a assistir palestras, comecei a assistir primeiro material de psicólogas, né? A internet está aí hoje para nos auxiliar muito nessa questão. Comecei assistir palestras que falavam dessa questão do feminino, o empoderamento feminino, as mulheres se ajudarem, toda essa questão, e isso foi me amadurecendo, foi me melhorando, foi me trazendo uma bagagem de conhecimento, e eu fui me tornando uma pessoa melhor, que eu acredito que seja assim, né, com todos os seres, né, quando a gente começa a estudar e está disposto a botar na balança e analisar, a gente se torna pessoas melhores. Então foi assim que eu comecei a entrar pelo caminho da terapia. O meu foco sempre foi a mulher, continua sendo a mulher, né? A gente não tô de nenhuma maneira querendo excluir os homens, né? Tanto é que teve um amigo que perguntou, tá, mas e os homens não podem assistir? Eu digo, claro que sim, ótimo, quando os homens se interessam em entender os nossos assuntos, né? Porque todo mundo é benéfico para todo mundo, para as mulheres que ele convive, para ele mesmo, e fica bom para todo mundo. Então acho ótimo quando os homens se interessam. Muitas das palestras que eu assisto, dos estudos, dos cursos que eu faço, o meu marido assiste algumas coisas comigo, me dá opinião, e ele me ajudou muito nessa questão de ser extremista, e que eu não enxergava como era, né? Então eu acho ótimo. A gente, de maneira nenhuma eu quero excluir os homens, tá? Mas o meu foco são as mulheres, tá?
Entrei no campo da terapia por isso, visando o público feminino. Então, de um tempo pra cá, já tem 1 ano e pouco, a gente já tá mais de 1 ano na pandemia, foi bem no início da pandemia, eu comecei a fazer meu curso de terapeuta, tô no finalzinho agora, aprendi muitas técnicas, tô louca pra botar em prática, vou querer aí muitas voluntárias que queiram experimentar, né, daqui a um tempinho, e eu escolhi entrar nesse campo da terapia por causa das mulheres, né? Para me melhorar como mulher, me tornar uma mulher melhor, né? Quanto ser humano e abraçar, assim, criar um círculo de mulheres, né? De maneira que a gente contribua uma com a outra e a gente cresça juntas. Então, meu foco foi esse, tá? É por isso que agora eu comecei, até um tempo atrás eu comecei a fazer umas lives falando um pouco sobre as terapias, não dei seguimento, porque com a função da escola entrou outras coisas e eu não consegui mais, mas pretendo retomar daqui a um tempo. Mas tô pegando alguns assuntos assim que eu acho que são importantes e que a gente deve falar mais, né, pra mais pra frente um pouquinho entrar no campo da terapia e nas opções de terapia aí que eu vou começar a trabalhar, tá? Então hoje eu escolhi alguns tópicos, como vocês viram lá no meu post de divulgação. Hoje a gente vai falar sobre TPM, menstruação e autoconhecimento. Algumas pessoas dizem assim, mas o que tem a ver tudo? Tem tudo a ver, né? Então, nosso primeiro tópico de hoje que nós vamos falar é TPM, né? Bom, se a gente for procurar lá no dicionário, né, o que é TPM? É tensão pré-menstrual. Mas como que é isso na nossa realidade, né? Por muito tempo, eu não podia nem ouvir falar de TPM, quando as pessoas diziam assim pra mim, quando eu estava nesse período de TPM, porque todas nós temos, cada mulher reage de um jeito, mas todas nós temos. Quando eu estava nesse período de TPM, as pessoas diziam, até de TPM, eu dizia, eu não tenho isso. Ai, que frescura isso, nada a ver. Não, nem tem essas coisas aí, porque eu sempre fui meio mulher macho, assim, né? E então eu não queria ter essas coisas, não. Tinha vergonha de ter TPM, dizia que não, que era frescura, que era bobagem, que não existia. Mas eu via que eu ficava assim, o emocional oscilando, assim, a doida, né? Como as pessoas costumam dizer que a gente é, por isso que eu ainda botei, a gente não é louca, a gente é cíclica, né? A gente só precisa se entender e ajudar as pessoas a nos entender. Então, por muito tempo eu não queria nem ouvir falar de TPM, eu dizia que não tinha. Tem umas mulheres incríveis que eu sigo no Instagram, Female Healers, que já tem há mais de 1 ano que eu assisto as palestras delas e elas são incríveis. Sigam vocês também, que vocês vão gostar. Opa, desculpa. Que eu ouvi um termo sobre TPM que nunca mais eu esqueci e eu adotei pra mim na minha vida, né? Em vez de dizer que TPM é tensão pré-menstrual, a gente tem que desrotular isso. TPM é o teu organismo, os teus hormônios, o teu corpo te dizendo que tu precisa de tempo para mim. É tempo para ti. TPM é isso, tempo para mim. E não tem problema nenhum eu precisar de tempo para mim. É ótimo, todo mundo precisa de um tempinho sozinho, precisa de um tempinho de sossego na vida, e cá entre nós, a gente mulher, raramente tem esses momentos, né? E isso não é bom. A gente tem que mudar isso, a gente tem que desconstruir isso, porque a gente precisa de momentos pra gente. E quando a gente começa a entender os nossos ciclos e botar isso em prática na nossa vida, e conversar sobre isso com os nossos familiares, muda muito a nossa rotina. Inclusive nessa questão de ter tempo para mim, coisa que não se tinha, né? Não se tinha isso. A vida da mulher é muito corrida, gente. Olha, não importa se trabalha fora ou não trabalha, se tem filho ou não tem. Se tu pegar a rotina da vida de uma mulher, a gente faz 1 milhão de coisas. Tem um livro também, tem um casal, que eu já li vários livros deles, é o Alan e a Bárbara, são 2 cientistas, é um casal, eles escrevem juntos. O primeiro livro que eu li deles é Por que os Homens Choram e... Não, Por que os Homens Mentem e Por que as Mulheres Choram. Eles são incríveis, assim, e não tem nada a ver de romance meloso. São livros científicos que explicam como funciona o nosso psicológico. E essa questão da mulher, da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, com certeza vocês já ouviram isso em algum lugar, que a gente tem várias...
nosso cérebro consegue fazer várias coisas e o do cérebro do homem só consegue abrir uma caixinha de cada vez. É mais ou menos por aí, né? E eles pegam Deus de lá do tempo da pré-história, assim, é ótimo, é muito engraçado, são livros de comédia, mas com embasamento científico, são incríveis. E eles falam que como a mulher foi no tempo das cavernas lá, a mulher ficava no ninho cuidando da cria, a gente tinha essa visão periférica, a gente conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, cuidar do filho, alimentar o filho, ficar com um olho aqui, outro lá, cuidando. Então a gente tem esse instinto, essa capacidade desenvolvida desde lá daqueles tempos, por essa questão da gente ter sido criada e nossas tarefas serem isso. É por isso que o homem enxerga a longa distância, os homens enxergam mais assim, porque o trabalho deles lá na pré-história era a caça. Então eles têm uma visão melhor, e é por isso que eles dizem nos livros, eu não concordo muito, mas eles dizem nos livros que os homens dirigem melhor, por causa dessa visão do tempo da caça. E qual que era a outra coisa que eu ia dizer agora? Até me esqueci. Que era das mulheres. Então, eles ainda davam um exemplo muito legal, que era por isso que quando às vezes a gente entra, se tu entra tu e teu namorado ou teu marido numa festa, e aí tu entrou na porta, tu já viu que tem uma cidadã ali cuidando do teu marido, mas ele ainda nem se deu por conta, ele tá olhando lá pra frente, ainda nem viu a bonitona ali, e a gente enxergou a visão periférica. Então eu super recomendo também o livro do Alan e da Bárbara, é muito engraçado e muito instrutivo. Então, gente, agora essa questão de TPM eu vou abordar um pouquinho mais a fundo quando a gente entrar no tópico da menstruação aqui, tá? Botei um roteirinho pra mim não me perder. Mas para finalizar essa questão de TPM, gente, é muito necessário. A rotina da mulher é muito exaustiva, a gente faz muitas coisas e hoje a gente entrou no mercado de trabalho, hoje a mulher faz tudo. Tem mulher em todos os setores, em todas as funções. Então a gente não compartilha, é difícil uma mulher que compartilha as tarefas, divida as tarefas, a gente só vem agregando e criando 50 braços para dar conta de tudo, e isso faz com que a gente fique muito cansado. Então, mais do que necessário, esse tempo para mim. A nossa TPM é necessária, e é necessária não só a gente passar, como viver a TPM, aproveitar aquele momento de TPM. Inclusive eu vi outro dia um estudo que dizia que a rotina das mulheres entre 30 e 50 anos se tornou ainda mais exaustiva. Essa é o período da vida da mulher em que a gente tem uma atividade mais exaustiva. Então, gente, se tiver alguma pergunta aí sobre o TPM, pode ir mandando que eu vou respondendo, tá? Então, entrando no nosso segundo tópico, menstruação, tá? Primeiro, antes de entrar nessa questão dos nossos ciclos e da nossa menstruação, eu queria fazer um parêntese assim, que só para lembrar que lá atrás o sistema patriarcal nos colocava numa posição inferior por a gente ser diferente, por a gente ser cíclica, por a gente precisar de mais coisas e a gente ser assim mesmo, essas avalanches de emoções e de necessidades muitas vezes, o sistema patriarcal nos colocou numa posição de engessamento, assim, de submissão. E na minha opinião pessoal, se vocês concordam ou discordam, coloquem aí, eu acho que até por uma insegurança e um medo do que eles não conheciam. E é por isso que lá em 1600 e pouco eles queimaram um monte de mulher acusando que todo mundo era bruxa, porque eles não entendiam como funcionavam as coisas e o que elas estavam fazendo. Até tem esses tempos eu coloquei aí nas minhas redes sobre um filme Silenciadas, que eu assisti, maravilhoso. Fala essa época de 1600, era em 1628 se não me engano, que falava de uma época em que eles estavam, naquela época que eles queimavam as mulheres, né? E que o pessoal andava, o pessoal da igreja andava por todos os vilarejos, queimando as mulheres e tudo mais. E aí teve uma parte desse filme que me marcou muito, que era dois membros da igreja conversando e um questionou, porque ele o superior lá, não lembro o nome do cara lá,
Ia queimar um grupo de 3 ou 4 mulheres, tá? Que moravam na mesma casa com a avó. E aí esse rapaz que estava com ele disse assim, mas senhor, elas não tinham nenhuma característica de bruxaria, elas não estavam invocando ninguém, elas não estavam fazendo nada que a gente pudesse rotular elas como bruxas, por que a gente vai queimar elas? E aí o superior dele disse, elas estavam dançando. Tu não viu? Elas estavam dançando. E uma mulher que dança, ela quer seduzir. Ela está invocando o demônio. E por isso que a gente vai queimar elas. Ai, como assim? Como assim? E olha, gente, eu não vejo muita diferença hoje, tá? Isso foi lá trocentos anos atrás, mas eu não vejo muita diferença hoje. Porque se a gente colocar, eu brigo muito por essa questão e eu não acho que isso é ser extremista. Se a gente colocar hoje uma mulher dançando numa festa, dançando lá até o chão, tá? A mulher, se estiver lá dançando ou sendo um pouco mais sensual, ela vai estar lá se oferecendo, ela vai ser apontada, inclusive, por outras mulheres. Agora, se tu bota um homem lá, dançando, dando show, por mais que ele seja sedutor, seja lindo também, como a mulher, ninguém vai ficar falando. Ah, lá, tá se oferecendo, está na pista, nanana. Não, isso parte muito da mulher e a gente tem que desconstruir isso. Às vezes a gente chega num lugar e vê uma mulher bonita, uma mulher vestida com uma roupa um pouco mais sensual, a gente é a primeira a apontar o dedo, guris. Isso é feio. A gente tem que se respeitar e a gente tem que se apoiar. Cada uma veste o que quer. A gente demorou muito tempo para ser livres. Não vamos nos prender a amarras novamente e a gente mesmo colocando uma nas outras. Pelo amor de Deus, a gente tem que desconstruir esse machismo aí patriarcal. Pelo amor de Deus, tá? Mas voltando pro nosso foco de menstruação, gente. Primeira questão, pra gente iniciar esse tópico. Como que tu recebeu a tua primeira menstruação? Como que era a tua infância? Como que foi explicado isso pra ti? Como que isso chegou até o teu conhecimento? Quando aconteceu? Como foi? Podem colocar aí que eu vou ler nos comentários, tá? Pra mim, quando eu era criança, desde muito cedo, a minha mãe já conversava comigo, com as minhas irmãs e explicava o que ia acontecer e tudo mais, né? Pra que a gente não fosse pega de surpresa. Mas uma coisa que eu me lembro muito, até eu botei um asterisco aqui pra mim não me esquecer, que é que eu tinha uma avó, uma bisa, que era a avó Belinha, que dizia assim, ó, que a menstruação era o terror das solteiras e a alegria das casadas. E eu, quando era muito criança, eu ficava pensando, mas por que será, né? O que será isso? Por que será? Eu achava que o sangue era mágico, assim. E que nas casadas era mais legal, porque elas ficavam felizes e para solteiras era terrível. Então, eu tinha até um medinho, assim, ai, meu Deus, quando acontecer comigo e eu for solteira, o que vai ser? Claro que era outra época, né, gente? Mas é uma coisa que marcou a minha infância. Porque naquela época, né, teoricamente, as mulheres só começavam a ter relações sexuais depois do casamento. Então, para uma mulher casada, se ela tá menstruada, é porque ela não tá grávida, até porque o pessoal não tomava muito anticoncepcional, não se prevenia muito naquela época, se tinha muitos filhos. E para solteiras era um alívio, porque como ela não tinha relações, estava tranquilo. Então, isso é uma coisa que marcou muito a minha infância, assim. Mas não chega da mesma maneira para todas as mulheres. Tem muitas mulheres que tiveram a sua primeira menstruação e nem sabiam o que era. Não se falava sobre isso, então isso sempre foi um tabu, assim, pra mulher, né? Pra muitas foi um horror. Eu tenho relatos de pessoas que me acompanham aí e que durante esse meu estudo aí da terapia, que a gente troca ideias sobre esses assuntos, e que me falam que nem sabia o que era, que achavam que quando aconteceu, achavam que ia morrer, que tava doente, que tava com várias coisas aí. E não era um assunto muito falado. Era falado, mas assim, né? A ponta de dedos, assim. Não era uma coisa assim que era explorada e tranquila para nós mulheres, né? Não sei para vocês, mas para nós era meio assim. A gente sabia, mas tinha uns tabuzinhos, assim, quando eu era criança, que eu nunca me esqueci, como esse aí da minha avó Belinha, tá? Mas hoje a gente vive numa época muito mais
evoluída, né, gente? Pelo amor de Deus, hoje a gente tem tantos meios de comunicação, de informação, a tecnologia tá aí para nos auxiliar nisso. A gente já pode buscar se conhecer um pouco mais. Tem muitos estudos aí, né? Eu sigo muitos ginecologistas humanizados que têm uma visão bem diferente dos nossos ciclos, dos nossos sentimentos, dos nossos hormônios, até da gestação da mulher. Depois eu vou postar aí o nome do ginecologista que eu sigo, que é maravilhoso, é lá de São Paulo, mas eu sou ruim para nome, não me lembro, mas eu vou postar depois. É um ginecologista obstetra humanizado. Eles têm uma visão muito diferente do padrão, assim, né? E é muito legal de ver esse outro lado, de um médico que veja um outro lado, assim. Entenda um pouco mais o sentimental da mulher, procure explorar um pouco mais esse lado, né? Então, como que são os teus ciclos? Tu conhece os teus ciclos? Tu acompanha os teus ciclos? Gente, faz muita diferença na vida, na convivência com a família, no trabalho, no planejamento da vida. Quando a gente entende os nossos ciclos, as nossas energias, tudo fica tão mais fácil. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu botei hoje assim, organizadinho, de acordo com as fases da lua, assim, meio entrelaçado com essa coisa lunar. Porque quando a gente era, lá quando eu era bem novinha, faz um tempinho já, aí quando a gente começava a menstruar, a mãe ensinava nós a marcar no calendário quando que vinha, pra gente controlar e ver se estava regulado, pra gente já mais ou menos saber, né? E quando eu tava grávida da minha filha, eu me lembro das minhas avós, da minha mãe, das minhas tias, falarem muito quando trocava a lua. Porque a lua mudava muito, mexia muito com essa questão da mulher e da gestação. A gente também não sabia o porquê, mas eu me lembro dessa função da troca de lua. Olha, tá quase na hora, tal dia troca a lua, vai vir o nenê. Mas a gente não entendia o porquê, assim, só sabia, só reproduzia essa informação que nos passava. Mas eu lembro dessas coisas, assim. Então, quando eu comecei a assistir essas palestras sobre o feminino, sobre ciclos e tudo mais, eu vejo que em muitas das orientações falam do ciclo da lua. Então, eu achei legal de colocar, tá? Embora, se vocês não acreditem ou não sigam, cada um absorve o que acha interessante para si, tá? Mas então, o primeiro ciclo que a gente vai pegar é o pré-ovulatório, tá? Esse ciclo ele é regido pela lua crescente, que é a nossa fase de inovação, ousadia, crescimento, evolução, boa para acelerar projetos, tá? Geralmente quando a gente está nessa fase do pré-ovulatório, a gente tá mais criativa, é um período do mês que a gente tá cheia de ideias, né? A gente consegue opinar, ajudar as amigas, então a gente tá assim em êxtase, né? É uma fase do mês que a gente tá com uma energia em alta. É porque a gente tá ali no nosso pré-ovulatório. E uma coisa, gente, que eu acho bem legal de falar, que eu não anotei aqui pra mim, mas agora eu me lembrei, é a questão das mandalas dos ciclos. A gente anotar os ciclos. Eu uso até eu peguei essa mandala num dos cursos que eu fiz dessas meninas, as female healers, uma mandala lunar pra gente anotar quando vem a menstruação, pra gente observar. Porque só isso que eu tô falando pra vocês, essas informações de cada ciclo, é baseado num contexto geral. Mas daqui a um pouco, não se encaixa pra ti, mas é interessante tu analisar como que funcionam os teus ciclos pra tu te entender como mulher, tá? Então, o nosso pré-ovulatório, ele se caracteriza mais ou menos assim. O nosso próximo ciclo vai ser o ovulatório, tá? Ele é regido pela lua cheia, é uma fase criadora e criativa, energia em alta, boa para consagrar a si mesma. Essa fase do pré-ovulatório, gente, do ovulatório, desculpa, é uma fase que geralmente a mulher tá mais dona de si.
a gente tá mais ousada, a gente tá se sentindo mais bonita, a gente tem vários relatos de mulheres que nesse período, né, que antecede da menstruação, aumenta o apetite sexual, elas ficam mais sensuais, mais sedutoras, né? Muitas mulheres são assim. Eu sou assim, quando eu tô no período um pouquinho antes, né, da minha menstruação, eu fico mais assim, me achando mais bonitona, querendo namorar mais. Mas eu só comecei a prestar atenção nisso quando eu comecei a notar os meus ciclos de um tempo pra cá, tá? O nosso terceiro ciclo, então, vai ser o nosso ciclo pré-menstrual, né? Que é o nosso TPM. Ele é regido pela lua minguante, é uma fase de transformações emocionais, desapego, e por isso da nossa TPM. Então, gente, é uma fase em que os nossos sentimentos, emoções e os hormônios estão muito agitados, né? Porque o corpo tá ali se preparando pro nosso início do nosso ciclo menstrual, né? Pro início do nosso sangramento. Então, realmente a gente fica mais oscilando. Então, é um período da gente ficar mais quietinha, a energia fica mais baixa, né? A nossa energia não é uma fase que a gente tá muito pra auê, a gente não tá muito pra nananá, a gente tá mais, começa a se recolher, a querer ficar um pouquinho mais quietinha para entrar no próximo ciclo, que é o nosso ciclo menstrual, tá? Que é regido pela lua nova. Esse é um período de recolhimento, repouso, energia baixa, boa para novas ideias e projetos. Ainda botei aqui um asterisco, medicina do saber deixar ir. Gente, é um período bom, assim, ó, pra gente ficar quietinha, pedir pra alguém te dar um chazinho na cama, se tu tiver um parceiro legal, pedir uns miminhos, porque a gente tá numa fase que a gente quer ficar ali mais quietinho. Claro, né, que a gente trabalha, a gente sai, a gente tem os nossos afazeres, quem dera a gente pudesse, ai, tô menstruada, eu vou ficar em casa. Não é isso que eu tô dizendo. Mas quando a gente chegar em casa, a gente poder se permitir esse momentinho de recolhimento, de cuidado, da gente pedir pro parceiro, ou quem não tem um parceiro ou a parceira, né? Pedir pro filho, pra filha, pra pessoa que tu tem ali pertinho de ti, se tu não tiver ninguém pertinho de ti, faz tu mesmo e tá tudo certo. Mas a gente tomar um chazinho, ficar ali no nosso cantinho, né? Um tempinho pra nós e reanalisar, assim, os nossos quereres, né? É uma fase muito boa para quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, né? A gente repensar as coisas que eu não quero mais, né? Morando em mim, né? Quando a gente tá nesse período menstrual e que o corpo tá botando o teu sangue pra fora, né? Que é um período de limpeza, né? A gente entra nesse recesso também nas nossas emoções. Então é um período bom, propício pra gente pensar o que a gente não quer mais morando no nosso coração. Tipo, eu não quero mais ser uma pessoa extremista, eu quero trabalhar isso em mim, eu quero prestar mais atenção nos meus atos, no meu dia a dia, né? Que eu possa me corrigir. É claro que as coisas não são do dia pra noite, né, gente? A gente às vezes não quer ser extremista, mas a gente vai lá e fala uma coisa e na hora se dá por conta assim, ops. Mas a gente tem esse tino de dizer, ops, falei, desculpa, vou me puxar. E quando a gente cria por hábito da gente se autocorrigir, aos poucos a gente vai deixando de fazer essas coisas que não cabem mais na nossa personalidade, na nossa vida. É questão de hábito. Né? Eu fiz vários treinamentos da Mary Kay, né? Tudo a gente acopla e faz um pacote só, né? Que dizia que quando a gente faz 21 vezes a mesma coisa, vira o hábito. Então, se eu tô disposta a mudar essa minha questão do extremista, que era o meu caso, antes de eu dizer, não consigo, eu tenho que me corrigir pelo menos 21 vezes. Se eu me corrigir pelo menos 21 vezes e ainda assim eu não conseguir prestar atenção em mim, aí tá, pode dizer que é pau que nasce torto, não sem direito. Mas pelo menos eu tenho que tentar. Eu duvido que se a gente se policiar e se corrigir 21 vezes, eu não conheço ninguém
que não crie o hábito de se autocorrigir, tá? Então o período da menstruação é ótimo para isso. Não sei se faz sentido para você, se não faz. Se não faz, coloquem aí, vamos dividir experiências, porque cada mulher é um universo único e não é igual para todas, é o que eu tô dizendo, né? Eu montei, o que eu tô falando para vocês, eu montei baseada nas palestras e nos estudos e nos cursos que eu fiz, baseado na minha própria experiência, mas não quer dizer que seja a verdade absoluta, né, gente? Para cada mulher eu tenho certeza que é de um jeito, né? Então, passando para o nosso terceiro tópico, então, o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, gente, é tão necessário para ter uma vida saudável, a gente se autoconhecer em todos os aspectos, gente, em todos os aspectos. O autoconhecimento é fundamental, porque se eu não me conheço, eu não vou saber o que é bom nem para mim, quem dirá eu poder estender isso para as pessoas que convivem comigo, né? Então o primeiro passo é eu me conhecer, me autoconhecer, né? Para depois disso eu conseguir passar isso adiante para o meu grupo de convívio. Então, nosso primeiro tópico aqui do autoconhecimento é: mulheres desconectadas são inseguras, se colocam sempre em último lugar. Mulher sábia é fiel aos seus desejos. Gente, eu digo essa questão da mulher desconectada porque assim, ó, por muito tempo a gente... Desconectada eu digo com a gente mesma, tá? Porque isso daí é fato, assim, ó... diz isso tá até na Bíblia, gente. Porque antes da gente amar o nosso semelhante, a gente tem que amar a gente mesma. E por muito tempo a gente, mulher, viveu e ainda vive num círculo vicioso de dar conta de cuidar de todo mundo. A gente cuida da casa, a gente cuida do marido, a gente cuida do filho, cuida do cachorro, cuida do periquito, a gente cuida do trabalho, da casa e dananana. A gente é multifuncional. E aí a gente pega a fantasia da Mulher Maravilha e bota e diz uhul, como se isso fosse muito saudável pra gente, não é? A gente não tem que ser um sexo frágil, mas também a gente não tem que ser Mulher Maravilha. A gente vem buscando aí uma igualdade e o mínimo é a gente compartilhar e dividir aí as tarefas e parar de querer abraçar o mundo com as pernas. É o primeiro passo pra gente se autoconhecer. E para isso acontecer, eu tenho que parar e pensar, tá, mas tá tranquilo pra mim isso? Eu tenho tempo pra ir ali, sei lá, fazer uma unha, eu tenho tempo pra ir ali ler um livro, ou estudar, ou fazer alguma coisa que eu queira pra mim? Eu me coloco em primeiro lugar ou eu tô abraçando o mundo com a perna, botando todo mundo? Aí, outra coisa pior, né? A gente vai lá e faz tudo pra todo mundo e a gente ainda se sente incrível, eu sou maravilhosa porque eu me doei pros meus filhos e pro marido. Gente, isso não é bonito não, é falta de amor próprio. Os filhos crescem, vão ter a vida deles, vão construir a vida deles, vão embora. O marido também vive, faz as coisas que ele gosta, que bom, isso é normal, é saudável. E tu tá aí que nem uma doida, fazendo tudo pra todo mundo. Tá errado isso, gente. Não esquece que antes de a gente fazer pros outros, tem que fazer pra ti. E as coisas têm que ser recíproco. Não é só venha nosso vosso reino. Ninguém vive assim em sociedade e não deveria viver em família também, não. A coisa tem que ser mútua, senão não é saudável. Pelo amor de Deus, o tempo de dizer que era serviço da mulher, lavar, passar, cozinhar e fazer tudo e dar conta de tudo enquanto o homem trabalhava e botava comida em casa já passou. Hoje a gente trabalha, a gente paga a conta, a gente organiza o financeiro, a gente cuida da casa, a gente faz várias coisas assim, mas faz parte do nosso... Mais uma coisa pra gente fazer é ensinar os homens a serem parceiros e que assim como a gente pode fazer tudo que eles fazem, eles também podem fazer tudo que a gente faz, gente. Isso é viver uma igualdade. É valorizar aquele tanto de mulher lá que se mataram, foram queimadas, morreram aí... buscando igualdade e tudo mais pra gente fazer jus hoje, né? Fala sério. Nosso segundo tópico, tá? Nem forte demais, nem flexível. Por que eu coloquei esse tópico? Justamente pelo que a gente tava falando.
Porque se eu sou forte demais, eu me torno rígida. E tudo que é muito rígido, quebra fácil. E tudo que é flexível demais, pega a onda do vento. E é pau pra toda a obra. A gente tem que achar o equilíbrio. A gente tem que achar um meio termo aí. Saber ser firme na hora certa, saber ser flexível na hora certa. E saber o nosso lugar de prioridade, nunca esquecendo. Certo, gurias? Esvaziar a cabeça e se organizar. Gente, essa questão de organização, é muito saudável, assim, ó. Pra nossa cabeça, pro nosso psicológico, pro nosso corpo físico. Porque por mais que a gente não tenha muitas tarefas, ou que eu fique em casa, eu cuido da casa, já é muita tarefa. Quando a gente aprende a se organizar, a organizar o tempo, né, organizar as nossas prioridades, a coisa fica muito mais fácil, né? Quem convive comigo, vai na minha casa, sabe que eu tenho um quadro branco, né, que eu uso na parede, onde eu boto tudo ali que eu preciso fazer da minha semana e tudo mais, todas os 1 milhão de coisas que eu faço. Organizo o tempo, boto as minhas prioridades, o que é prioridade pra mim, as coisas que eu não posso deixar de fazer, as coisas que me realizam como pessoa, que é lá mexer na minha horta, é tomar um chimarrão no domingo de manhã, é ter tempo pra minha família e organizar o meu tempo. Olha, se vocês quiserem aí, num outro momento, a gente pode até fazer uma live aí só de organização, assim, organizar o tempo, sabe? Ensinar vocês a organizar o tempo e botar isso pro papel. Eu tinha muita enxaqueca há um tempo atrás, porque eu não tirava as coisas da cabeça, eu tinha 1 milhão de coisas para fazer e ficava tudo assim da minha cabeça. Quando eu aprendi a tirar esse turbilhão de coisas da cabeça e botar pro papel, era um peso que eu tirava da cabeça, gurias. Era um alívio na minha vida. Porque daí tava ali organizado, eu não precisava estar ali matutando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu organizava toda a minha semana, o meu mês inteiro, eu faço a minha organização já pro mês e ficava tranquila. Então eu ia ali, ó, amanhã é segunda-feira, eu vou ali, eu sei o que eu tenho pra fazer segunda. Eu não preciso ficar sofrendo de antecipação, pensando num milhão de coisas que eu tenho pra fazer e que eu não posso me esquecer. Porque tá tudo organizado. Eu consigo sentar e tomar um chimarrão descansada. Eu consigo sentar pra assistir um filme tranquila. Eu consigo dormir. Porque se eu não organizo e tiro tudo da cabeça e boto no papel, eu não consigo nem descansar de noite, porque minha cabeça fica assim, ó, tec, 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 tec. Alguém se identifica? E é por isso que eu tinha enxaqueca, gente. Então, organização é fundamental. Não importa se tu trabalha só em casa, ou se tu trabalha fora, ou o que tu faz. Se tu consegue te organizar e botar pro papel, isso é muito saudável. Pro teu psicológico, pro teu corpo físico, pra tua vida. Pra tudo. É saudável ser independente. Gente, eu botei esse tópico porque assim, ó, eu tive experiência com algumas mulheres que se sentiam culpadas, assim, ó, de buscar a própria independência. E eu não digo só a independência financeira, sabe? Eu digo a independência de querer as próprias coisas. Quando a gente está acostumada a viver uma vida de rotina, né? A gente vive ali o que os filhos querem, o que o marido quer. Todo mundo já está acostumado com aquilo ali. E quando tu começa a mudar, tudo que é transformação causa um desconforto. E isso causava uma certa angústia assim na mulher, sabe? De dizer, mas será que eu tô fazendo certo? Mas eu tô fazendo coisa que tá fazendo eu brigar com meu marido, desnecessário. E aí fica por muito tempo se anulando de querer as próprias coisas para não chatear o outro. E isso não é bom, gente. A gente nasceu sozinho e morre sozinho. A gente vem sozinho e vai sozinho. Um relacionamento é ótimo, é construtivo, é benéfico, é maravilhoso, mas a gente tem que ser parceiros. A gente não tá ali para ser empregada de ninguém e viver a vida de ninguém. Eu tenho uma vida, meu marido tem uma vida e os nossos filhos têm vida e a gente vive em família, ótimo, e todo mundo se ajuda e tá lindo. E isso é construtivo. A gente não pode confundir o se anular com o ser boazinha, o causar discórdia,
tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. É saudável, gente, a gente ter independência. Querer as próprias coisas e o teu querer só vai de ti. Cada um quer uma coisa, vai saber, eu escolhi estudar, eu quero me formar, eu quero ser terapeuta, eu quero trabalhar com mulheres, mas daqui a pouco o que tu quer é, sei lá, fazer uma horta no fundo de casa, e tu quer ter tempo pra isso, entendeu? Ou tu quer estudar alguma coisa, cada um tem o seu querer, respeite o seu querer. É saudável essa independência, todo o tipo de independência, a independência financeira também é ótima. Não se culpem por isso. Tome o seu poder. Não transfira para outra pessoa a responsabilidade que é sua. Exatamente o que a gente vinha falando. Às vezes a gente abre mão de viver as coisas que a gente quer, de botar a culpa nos outros. Dizendo, porque o meu marido, isso, ou porque eu vou causar briga, e bota no colo do marido e dos filhos a desculpa que tu precisava para não correr atrás do que tu quer e te anular como pessoa. Não faça isso com você, mulher, nem com a tua família. Mulher feliz e equilibrada é mais produtiva. Se torna a cura para ela mesma e para as pessoas que ela convive. Gente, quando a gente se transforma, realmente causa um certo desconforto e todo mundo estranha, é óbvio, né? Mas depois que as coisas se reorganizam, é libertador. Gente, é libertador. Quando a gente divide tarefas, quando a gente tira um pouco dessa sobrecarga, a gente começa, as pessoas da família da gente no início ri, né? Mas quando eu comecei a estudar essa função dos ciclos mesmo, eu explicava pro meu marido, pra minha filha, assim, sabia que eu vi lá na palestra lá que falava que em tal ciclo a gente fica assim, fica assado. Aí parece que eles não botavam muita atenção, né? O Serginho mesmo adora uma TV, tá sempre com a cara colada na televisão, né? Aí dizia, Mas aí daqui a um pouco, quando eu tava lá entrando no meu período de menstruação, lá vinha ele já com um chazinho. Dizendo, amor, toma um chazinho pra você, eu sei que tu tá aí no teu período de TPM, tu quer ficar quietinho, eu vou trazer um chazinho pra ti. Gente, é ótimo. Porque eu me curo como pessoa, eu me respeito como pessoa, como mulher, vivo uma vida mais confortável, menos cansativa. E as pessoas que convivem comigo se transformam também. É por isso que eu digo, é muito bom quando um homem se interessa em entender como que funciona esse nosso pequeno universo em crise. Porque dá bom para todo mundo. Então se permita, abram esse espaço para ter tempo para vocês, para se entender, para conversar com outras mulheres. É saudável, gente, é saudável. É transformador, é libertador. E era isso, gente, que eu tinha preparado para vocês na noite de hoje. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, se ficaram com alguma dúvida. Eu vou deixar essa live aí salva, acho que vai ser ótimo para a mulherada assistir. Foi muito bom poder estar aqui falando desses assuntos que são maravilhosos, incríveis, que eu amo falar, desse empoderamento feminino. Domingo que vem tem mais live, vai ter participação especial. Na verdade vai ter uma sala particular. A gente vai falar de assuntinhos mais picantes. Então a gente vai ter uma sala exclusiva só para mulheres, com algumas convidadas. E vai ser muito bom, espero que todas vocês participem. Se vocês tiverem interesse em participar desse momento exclusivo, me chamem no WhatsApp, que eu vou salvar o contato e no dia, no domingo, no horário marcado, eu vou mandar o link, vai ser pelo Google Meet. E a gente vai se encontrar numa sala onde a gente vai poder conversar, vai poder tirar dúvida e falar de todos esses assuntos que geralmente a gente não fala, mas que a gente deveria. Tá bom? Um beijo pra vocês e uma ótima noite.